Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais perturbadoras e trágicas da história criminal dos Estados Unidos, a vida e morte de Sylvia Likens. Em um caso que chocou o país em 1965, Sylvia, uma adolescente de apenas 16 anos, foi submetida a torturas inimagináveis enquanto vivia sob os cuidados de Gertrude Baniszewski em Indianápolis. Neste vídeo, vamos mergulhar nos eventos que levaram à tragédia de Sylvia, examinar os horrores que ela enfrentou e discutir o impacto duradouro que seu caso teve na legislação de proteção infantil e na conscientização pública. Prepare-se para uma história de injustiça, crueldade e, acima de tudo, um lembrete poderoso da necessidade contínua de proteger os mais vulneráveis em nossa sociedade. Sylvia Marie Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949, em Lebanon, Indiana, Estados Unidos, sendo a terceira de 5 filhos de Lester Cecil Likens e Elizabeth Frances Likens. Seus irmãos eram Diana, Daniel, Jenny e Benny. A vida de Sylvia e de sua irmã Jenny, que tinha um problema na perna devido à poliomielite, foi marcada por constantes mudanças e instabilidade financeira, já que seus pais trabalhavam como operários de carnaval, o que frequentemente os mantinha fora de casa por longos períodos. Em julho de 1965, Lester e Elizabeth decidiram deixar Sylvia e Jenny aos cuidados de Gertrude Baniszewski, uma mãe solteira de 7 filhos, em Indianápolis, enquanto eles trabalhavam fora do estado. Gertrude, que também enfrentava dificuldades financeiras, aceitou cuidar das meninas por uma taxa semanal de $20. A princípio, parecia uma solução prática para ambas as famílias. No entanto, a estadia das meninas na casa dos Baniszewski rapidamente se tornou um pesadelo inimaginável. Gertrude Baniszewski, uma mulher de saúde frágil e mentalmente instável, logo se mostrou incapaz de lidar com as pressões financeiras e a responsabilidade de cuidar de tantas crianças. Sua instabilidade mental e física, combinada com a pobreza extrema, criou um ambiente de tensão constante na casa. Quando os pagamentos de Lester Likens começaram a atrasar, Gertrude direcionou sua frustração para Sylvia, que ela via como uma responsabilidade adicional e uma fonte de despesa. O abuso inicial começou com pequenos castigos físicos, mas rapidamente escalou. Sylvia foi acusada de roubar doces e de se comportar de maneira inadequada, acusações que muitas vezes eram infundadas ou exageradas. A filha mais velha de Gertrude, Paula Baniszewski, que estava grávida na época, também participou dos abusos, muitas vezes descontando sua própria frustração em Sylvia. À medida que o verão avançava, a violência contra Sylvia se tornou sistemática e sádica. Gertrude, com a ajuda de seus filhos e até de algumas crianças do bairro, começou a torturar Sylvia de maneiras cada vez mais brutais. Sylvia era frequentemente espancada com vários objetos, incluindo cintos e tábuas de madeira. Ela era queimada com cigarros e forçada a ingerir alimentos estragados ou excessivamente salgados até vomitar, sendo então obrigada a comer seu próprio vômito. Um dos episódios mais cruéis ocorreu quando Gertrude acusou Sylvia de prostituição. Como punição, Gertrude aquecia uma agulha de costura e forçava um de seus filhos a gravar as palavras "I'm a prostitute and proud of it" no abdômen de Sylvia. Este ato de crueldade marcou fisicamente Sylvia de uma forma que simbolizava a profundidade do sofrimento e da humilhação que ela estava suportando. Sylvia foi forçada a dormir no porão sem roupas, e muitas vezes amarrada e amordaçada para impedi-la de escapar ou pedir ajuda. O porão da casa de Gertrude Baniszewski se tornou um calabouço para Sylvia, onde ela sofreu a maior parte dos abusos. Durante todo o período de tortura, a irmã de Sylvia, Jenny, foi forçada a assistir e até a participar ocasionalmente, sob ameaça de sofrer o mesmo destino. O clímax da tortura ocorreu em outubro de 1965. Após semanas de abuso ininterrupto, Sylvia estava severamente desnutrida, desidratada e com ferimentos graves em todo o corpo. No dia 25 de outubro, ela foi espancada repetidamente até perder a consciência. Na manhã seguinte, 26 de outubro de 1965, Sylvia Likens sucumbiu aos ferimentos. Ela morreu de choque, desnutrição e hemorragia cerebral, resultado direto dos abusos que sofreu. Gertrude Baniszewski, numa tentativa de encobrir o crime, chamou a polícia e disse que Sylvia havia fugido e retornado em condições terríveis. No entanto, a condição do corpo de Sylvia, coberto de feridas e hematomas, imediatamente levantou suspeitas.
Jenny Likens, que estava presente, conseguiu passar uma nota aos policiais dizendo: "Se me tirarem daqui, contarei tudo." Isso levou à descoberta completa dos horrores que haviam acontecido naquela casa. O julgamento de Gertrude Baniszewski e seus cúmplices começou em abril de 1966 e durou cerca de 17 dias. Gertrude, Paula Baniszewski, e 3 jovens, John Baniszewski, Coy Hubbard e Richard Hobbs, foram acusados de assassinato em primeiro grau. O julgamento revelou a extensão chocante dos abusos sofridos por Sylvia. Testemunhos de Jenny Likens e de várias crianças do bairro que participaram ou presenciaram os abusos foram cruciais para a condenação. Gertrude Baniszewski foi condenada à prisão perpétua, embora tenha sido libertada em liberdade condicional em 1985, após cumprir 20 anos. Ela morreu de câncer 5 anos depois. Paula Baniszewski foi condenada por homicídio de segundo grau e também recebeu uma sentença de prisão perpétua, mas foi libertada em liberdade condicional após 7 anos. John Baniszewski, Coy Hubbard e Richard Hobbs foram condenados por homicídio voluntário e receberam sentenças mais leves, sendo libertados após poucos anos. O caso de Sylvia Likens teve um impacto profundo na sociedade americana, destacando a necessidade de maior vigilância e proteção para crianças em situações de risco. O horror dos abusos que ela sofreu levou a uma maior conscientização sobre o abuso infantil e a negligência, resultando em mudanças nas leis de proteção infantil e no fortalecimento dos sistemas de assistência social. O caso também foi retratado em diversos meios de comunicação, incluindo livros, documentários e filmes. O filme An American Criminal de 2007, estrelado por Ellen Page e Catherine Keener, é uma dramatização do caso que trouxe a história de Sylvia a um público mais amplo. Outro filme, The Girl Next Door, também foi inspirado no caso, embora de forma mais livre e ficcional. A história de Sylvia Likens é uma lembrança dolorosa da crueldade que pode ocorrer quando a vigilância comunitária falha e quando aqueles em posição de poder abusam de sua autoridade. Sua trágica morte continua a ser um poderoso chamado à ação para garantir que tais atrocidades nunca mais ocorram, destacando a importância de proteger os mais vulneráveis entre nós.